acho que principalmente, primeiramente é importante dizer que dói sair de uma competição como a Copa do Brasil, que nós desejávamos muito. A gente entendia que teria um segundo jogo difícil, mas que era perfeitamente possível, né, a gente superar dentro da nossa casa com o apoio do nosso torcedor que veio e nos ajudou até o final. É importante fazer esse registro. O que a gente pode tirar de aprendizado desse jogo é que jogos como esses decisivos são os detalhes. Os detalhes do jogo decidem muitas vezes as partidas e, por consequência, a decisão de uma vaga. Num jogo em que nós dominamos a maior parte do jogo, o Fluminense foi um time muito dedicado taticamente e defensivamente, ocupou muito bem os espaços, constrangeu-nos com relação a um bloqueio baixo e saída em contra-ataque. E numa tentativa de saída de bola nossa para circular a bola, o Fluminense retomou essa bola por dentro e iniciou um ataque que, na sequência do desenvolvimento, deu o gol do Fred. Então fica de aprendizado, né, que as decisões são decididas nos detalhes. A gente tem que estar atento a tudo, né, tudo mesmo, todos os eventos que acontecem no jogo. Mas de conforto foi que a nossa equipe empurrou o Fluminense para dentro do seu campo, acabou pressionando, conseguimos o gol de empate, mas não era o suficiente para passar de fase. Roger, 10 rodadas faltam para finalizar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está a 10 rodadas de conseguir uma vaga a Libertadores da América. De que forma tem que se trabalhar nesse momento para que uma eliminação como a de hoje, com 45 mil torcedores no estádio, a eliminação não acabe afetando onde você tem muito bem encaminhado uma classificação para a Libertadores? Então, eu acho que a gente não deve simplesmente dizer que isso é coisa do esporte, que acontece, que faz parte. Não, acho que nós temos que nos permitir sofrer hoje, amanhã e pronto. Porque no futebol não há muito espaço para você ficar lamentando. Porque no domingo já tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Como você frisou, nós estamos com grandes chances de conseguir uma vaga ou brigar ainda pela possibilidade de título, mas é preciso saber sofrer a derrota, mas tão logo já está de prontidão novamente para encarar outra competição, porque o ano ainda está em andamento. São 10 rodadas importantes, 10 decisões como essa que a gente enfrentou hoje. No intervalo, você tirou o Wallace e colocou o Bobô, mas por uma circunstância do regulamento, pelo gol sofrido fora de casa. Eu quero saber por que você hoje optou pelo Pedro Rocha no início da partida e o que faltou no primeiro tempo, até o primeiro gol do Fluminense, para o Grêmio talvez aproveitar mais as jogadas e sair em vantagem e não ter deixado o Fluminense ter feito o gol. O Fluminense fez no mérito da sua estratégia, fez o gol. A gente teve um volume grande de jogo no primeiro tempo. As principais ações da partida foram nossas, assim como no segundo tempo, maiores ainda. O que nos faltou no primeiro tempo foi o refinamento final, num passe semifinal para que a jogada fosse concluída para gol, mas o nosso volume foi muito grande, como a gente constrói na maioria dos jogos que a gente faz. E a opção pelo Pedro, já havia salientado no começo do jogo, foi justamente para dar a velocidade e a profundidade que o Pedro nos deu muito no primeiro tempo, quando esteve em campo. Roger, quando você assumiu o Grêmio, existiu uma certa desconfiança não só no Roger, mas também no grupo do Grêmio. Você conseguiu fazer com que o time crescesse, o time cresceu, devolveu esperança ao torcedor e hoje se depara com uma eliminação, mas está muito bem no Brasileiro. Eu te pergunto, esse é o limite do Grêmio? Você conseguiu tirar o máximo ou tem ainda o que tirar, faltando 10 jogos? E como você pretende fazer para tirar isso aí? Hoje, esse foi o limite do Grêmio nesta competição. Hoje a gente foi eliminado. Mas a gente tem que analisar a forma como ocorreu a eliminação. Pelo gol fora que o adversário fez, e pela nossa incapacidade no jogo, de não conseguir vencer o goleiro adversário para o segundo gol.
muito embora nós tenhamos construído bastante para isso. E o Campeonato Brasileiro está aberto. Nós fizemos um grande jogo, é isso que eu me atenho. Como eu disse, como o conforto da eliminação é porque a gente jogou, atuou bem, da mesma forma. As alternativas que eu lancei mão no segundo tempo entraram bem, aumentaram o nosso volume de jogo. O meu grupo é um grupo que esteve em formação nos últimos 4 meses, com jogadores jovens, com outros que estavam voltando e alguns sendo reaproveitados. Então foi uma grande recuperação de um grupo de jogadores e a resposta até esse momento foi muito boa. Roger, hoje o Fluminense conseguiu encaixar o jogo do Grêmio, anulou algumas das principais individualidades, como Luan e Juliano. Tu entende que precisa mudar o esquema de jogo do Grêmio para essas próximas 10 rodadas do Brasileiro? Não entendo que não precisa mudar, porque, volto a frisar, o Fluminense nos eliminou empatando fora de casa. O nosso jogo nós construímos da mesma forma. 4, 5 oportunidades de gol, circulação pelos dois lados, a individualidade, por vezes, uma ou outra individualidade na partida é bem anulada pelo adversário, que também tem sua estratégia coletiva para anular as principais jogadas do oponente. Então, eu não entendo que necessite haver mudanças drásticas ou significativas, táticas coletivas, porque a gente foi eliminado. Porque o nosso jogo nós fizemos. A derrota e a eliminação foi circunstancial. Roger, com a eliminação o Grêmio vai ter agora semanas inteiras para treinar, né? O que isso ajuda, quanto isso ajuda a equipe no Brasileirão? A possibilidade de você efetivamente conseguir corrigir o que acontece nos jogos, eu consegui corrigir com as sessões de treino, basicamente. Poder recuperar fisicamente todos os jogadores, ter a possibilidade de fazer uma manutenção das questões técnico-táticas coletivamente da equipe, que, de um modo geral, acaba, pela ausência do treino, em alguns aspectos, se vê prejudicado. Então, há essa possibilidade de você ter a semana aberta, poder trabalhar bem essas questões. Roger, o Grêmio foi, à sua esquerda aqui, Roger, o Grêmio foi destacado aí pelo Brasil todo pela sua forma de atuar e principalmente pelo contra-ataque, que é muito forte, e contra essas equipes que dão o mínimo de espaço, o Grêmio tem uma facilidade até que impressiona. Mas quando joga com equipes mais fechadas, é natural que fique mais complicado passar pelo adversário. Você entende que contra esse tipo de jogo o Grêmio precisa evoluir, já que a gente pode citar os jogos que o Grêmio até ganhou aqui na Arena, mas que teve muita dificuldade, caso de Goiás, Joinville, equipes que vieram realmente para se defender, o próprio Curitiba? Defender-se e defender-se bem são coisas diferentes. Você ocupar o seu campo com o maior número de jogadores para bloquear o adversário e fazer uma estratégia defensiva são coisas distintas. Quando a estratégia é bem feita, dificulta mais. Mas é uma dificuldade natural. Todo e qualquer time que vai enfrentar um time que consegue ocupar bem a questão dos espaços, constrangendo o adversário de movimentação e troca de passe nos setores mais avançados do campo, vai impor uma dificuldade. E o Fluminense veio assim hoje, e a gente conseguiu criar. Diferente de alguns momentos que, por vezes, você pega algumas equipes que tem na qualidade individual do jogador menor, você acaba não sofrendo tanto com a questão do contra-ataque. Quando você tem uma equipe que tem qualidades individuais que sobressaem, acaba ocupando esses espaços e nos causando problema. Foi o jogo de hoje, a síntese do jogo de hoje. Um time que marcou bem contra o nosso time que conseguiu criar esses espaços. Como eu disse, talvez tenha faltado o refinamento final, jogada de acabamento, contra o time que se defendeu bem e contra-atacou com eficiência.